Muito boa noite a todos. É com alegria que o Centro Espírita Eterna Amizade começa a partir dessa sexta-feira. Serão agora todas as sextas-feiras. A gente vai estar aqui toda semana com um convidado diferente, um apresentador diferente, para a gente fazer o Evangelho no Lar juntos. E isso tudo vai ficar gravado lá no canal do YouTube, para que a pessoa que não acompanhou na sexta possa fazer o Evangelho no Lar lá, pegando esse capítulo aqui e fazendo no dia que ela escolher. Não se esqueçam de colocar uma garrafinha com água, pode ser um copo d'água, pode ser um jarro, né? Um recipiente que você acha mais adequado aí para você. Coloca na geladeira, toma sua aguinha depois do Evangelho, pode colocar na geladeira e aos poucos acrescentando conforme você vai usando. Não deixa acabar, que dá para aguentar até no próximo Evangelho. Então, toda sexta-feira, pontualmente às 19 horas, nós estaremos aqui. Nosso convidado da noite de hoje, a noite que a gente começa, é o primeiro capítulo do Evangelho que a gente faz com base no livro Vinhas de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E é com muita alegria, muita honra aqui para a nossa casa, para o Centro Espírita Eterna Amizade, que esse trabalhador do Cristo, esse grande divulgador, palestrante, escritor, cabeça, um cara que pensa muito, ele é muito amado aqui na nossa região, né? Eu falo sempre, ele fica bravo comigo, mas ele para mim é o top 5 dos palestrantes espírita para mim a nível mundial. É um cara fantástico e esse cara que eu estou aqui fazendo todo esse suspense para dizer o nome dele, vocês amam de paixão. Edgar Miguel, meu amigo, o Evangelho no Lar começa com você e a gente tem muita alegria, uma alegria enorme de ter você aqui conosco no primeiro capítulo. Boa noite, Edgar. Oi, Roberto. Boa noite. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vocês são muito amados também, com certeza. Com certeza. Agora é com você, Edgar. Muito obrigado. É uma honra para mim estar nesse primeiro Evangelho do Eterna Amizade. E orar, né? Pensar no Cristo, pensar no Pai, é sempre um momento especial, né? O Evangelho no Lar é uma prática extremamente recomendada, né? Para que a gente melhore muito a vida em cada lar, né? É uma prática semanal, no mínimo, mas eu conheço casas onde ele acontece diariamente. Altamente recomendado, se possível, diariamente. Mas, se não, semanalmente, já está excelente. É um bom começo. Porque a família, se possível, todos, mas se não, quem puder, nem que seja uma única pessoa, altera a vibração, a energia, o clima do lar aos poucos, mas de forma muito sólida. Então, assim, parabenizo a todos vocês do Centro Espírita Eterna Amizade por esta iniciativa que é altamente benéfica a quem o faz. Então vamos lá. O livro escolhido é o Vinha de Luz, mas antes, como recomenda, né, as grandes tradições de quando a gente inicia uma atividade realmente importante, a gente vai fazer uma prece, né? Então eu convido a todos a se asserenarem aonde estiverem, imaginando uma luz belíssima, uma luz carinhosa e leve, uma luz que nos cerca, penetra e busca o nosso coração, porque essa luz deseja trazer paz a todos nós. Ela deseja trazer saúde íntima e física a todos nós. Obrigado, Senhor, pela luz do teu amor, que jamais nos abandona. Obrigado por estar presente em nossas vidas, mesmo que a gente nem se lembre ou nem perceba. Obrigado por esse amor difícil ainda para nós de imaginar o tamanho e a qualidade. Nós somos muito gratos, Senhor. Te agradecemos por tudo
e especialmente por este instante precioso. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Bem, como eu disse, desculpa, o livro escolhido para as próximas 180 semanas, que é a quantidade de capítulos dele, é o Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, nas mãos do nosso querido Chico Xavier. Foi escrito em 1952 e desde então é um tesouro que a bondade do Pai permitiu para todos nós que o buscamos, né? Nós vamos ler então o primeiro capítulo, que se chama Quem Lê, Atenda. E ele começa, como é muito de hábito de Emmanuel, com uma minúscula citação dos evangelhos, né? Então, vamos lá. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus 24:15. E o Emmanuel fala: assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento similar, análogo, se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que, de forma geral, a maioria de nós distorce, né, perverte, né, corrompe o sentido, as produções relativas ao sentido. E aconteceu a mesma coisa em relação aos frutos do pensamento. O que é isso que Emmanuel está dizendo? Frutos do pensamento é tudo que o pensamento produz. Então, vídeos, livros, histórias, música. Então, tudo que o pensamento produz, e essas são as 4 grandes expressões do pensamento, fala, né, discursos, palestras, né, tudo isso também, muitas vezes, foi pervertido, foi adulterado, foi corrompido. E ele continua. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Ou seja, muito geralmente, né, a gente busca as leituras não muitas vezes como instrução, como alguma coisa que nos enobreça, alguma coisa que nos eduque, mas geralmente como recreio pernicioso, não um recreio salutar, não um lazer salutar, mas alguma coisa que no fundo nos causa mal, alguma coisa que no fundo nos incentive as tendências negativas que a gente tem, né? Distante, como ele diz, das obrigações mais justas que a gente poderia adotar na nossa vida para ser feliz, né? Então há uma inversão aí. Mas ele continua, vamos ver aonde ele vai chegar. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Por quê? Porque cada um que lê escolhe o que vai ler. Nós não somos obrigados a ler algo que a gente não queira, né? Quem busca os artigos sensacionalistas, quem busca as leituras que falam de crimes, que falam de sensualidade, que fala de tudo aquilo que corrompe o homem, vai encontrar exatamente o que busca, né? Então ele afirma que muito raros são aqueles que buscam o que é real, né? O que tem a ver com a vida verdadeira, né? O que tem a ver com a vida que realmente está relacionado a tudo que nos eleva. Olha só que triste. Ele continua: o próprio evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, o evangelho,
apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Quantos? Ele pergunta, né? Ou seja, com que intenção a gente se dobra perante o Evangelho? Com que intenção a gente busca o Evangelho? De tal forma que o Evangelho nos responda. Porque a gente precisa entender que, segundo a lei da sintonia, nós sempre vamos ter o que a gente busca. Diz o Cristo, quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. De que forma a gente busca o Evangelho? Com que intenção a gente bate na porta desse texto tão importante que o Cristo nos deixa para que a gente receba o fruto correspondente, né? Ele diz que muitos buscam o Evangelho buscando deficiências, equívocos, né? Então, será que vão conseguir perceber a grandeza que existe, mesmo que meio a possíveis erros? Possivelmente não. Ele continua. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo, pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Ou seja, quando eu busco no Evangelho com essa intenção pouco elevada, né, de verificar o erro ou de fazer sensacionalismo, eu possivelmente encontre alguma coisa, né? Porque, assim, queira ou não, o Evangelho não foi escrito pelo Cristo, mas por homens imperfeitos que podem ter não sido precisos ao escrever. Mas é preciso perceber que no entremeio do Evangelho, né, se você buscar com atenção, você vai perceber o tesouro que há nele. Então, só que para que você encontre, você precisa dessa intenção, né? Mas percebam que ele está dizendo, Emmanuel, que a gente busca com avidez, né? Com desprezo por quem confeccionou o Evangelho, né? Muitas vezes colocando em risco uma fé que está nascendo, né? Uma visão de mundo que está começando a acontecer dentro dos corações, né? Olha quanto isso é grave. Emmanuel continua. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. Qual é a recomendação de Jesus? Vamos recordar? Quem lê, atenda. Vamos continuar. Emmanuel diz que essa recomendação é muito expressiva, infinitamente. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema, ele continua, do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Esse é o grande X. Ele fala que o problema do discípulo que busca o Evangelho é a sua intenção. Se a gente não procurar o Evangelho com a intenção de atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade, nós teremos uma colheita de ilusões. Se a gente procura o Evangelho, querendo conhecer a Escritura, como ele diz, para que a gente apenas se mostre com grandes instruções intelectuais, se a gente procura o Evangelho para se mostrar superior a alguém por citá-lo, citar capítulos e versículos e autor,
nós estaremos procurando o Evangelho cheios de imensa pobreza, porque não teremos religiosidade alguma. Não teremos a intenção de nos espiritualizarmos. Porque o que é se espiritualizar? O que é desenvolver a religiosidade dentro de nós? É procurar nos descobrir, descobrirmos quem somos, nos conhecer e nos aproximar do Pai. E o Evangelho é o grande caminho. Lembra? Ninguém virá ao Pai se não for por mim. E o Evangelho é o caminho colocado por Jesus na direção do Pai. Então, a gente precisa observar qual é a nossa verdadeira intenção diante do Evangelho. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa vontade íntima, profunda, verdadeira, quando a gente se debruça sobre o Evangelho? Com que humildade a gente se coloca diante do texto? Texto que é muitas vezes enigmático, sim. Muitas vezes pode nos parecer confuso, sim. Muitas vezes ininteligível. Não conseguimos entender o espírito por trás da letra. É verdade. Mas imaginem uma mina de ouro. O ouro não está ali à flor da terra. Ele está nas profundezas. A mina, a terra, guarda, esconde tesouros. Há motivos para isso. O Evangelho pode ser considerado assim. Um tesouro onde é preciso cavucar. Talvez até dentro de si mesmo, né? Se abrir, desenvolver, querer, mobilizar dentro de nós mais espiritualidade, mais religiosidade, né? Para que a gente consiga extrair desta mina o verdadeiro ouro que essa terra guarda. Eu penso que exatamente o Evangelho tem muito disso, sabe? Me faz lembrar também aquela outra parábola fascinante que diz que um homem, passando por um campo, descobre nele um tesouro, vende tudo o que tinha para comprar aquele terreno e tomar posse de tesouro. O Evangelho é um pouco disso, sabe? O que é vender tudo o que tinha? Ele não está falando certamente de questões materiais. Ele está falando de vender tudo o que você sabia. Vender, ou seja, trocar, né? Vender, trocar, né? Dispor de tudo que está dentro de você para conseguir caber, ter espaço para o tesouro do Evangelho, para o tesouro do Cristo que nos leva na direção do Pai. Então, quem lê atenda. Atender a quê? A Deus. A gente não ora lá no Pai Nosso pedindo que seja feita a vontade do Pai e não a nossa? A gente precisa trabalhar para transformar essa frase em realidade e, de fato, desejarmos a vontade do Pai. Mas alguns podem perguntar, qual é a vontade do Pai? É simples. Nós sabemos onde ela se encontra. Ela se encontra no Evangelho. A vontade do Pai que nos direciona para a conquista da paz íntima, a maior expressão de felicidade que a gente consegue imaginar, a paz íntima, está no Evangelho, nas palavras do Cristo. Então, você quer mesmo cumprir a vontade do Pai? Ótimo. Então, é preciso que a gente se esforce em descobrir qual é a vontade do Pai para mim, para nós, no Evangelho. Mudando a intenção quando a gente lê o Evangelho. O Evangelho nunca é para o outro. O Evangelho sempre é para nós, para você. Eu brinco que quando eu leio o Evangelho, parece que tem o meu nome lá, sabe? Parece que foi escrito para mim. E eu acho que ele foi escrito para cada um de nós. Eu convido você a abrir o seu Evangelho e procurar o seu próprio nome lá. É preciso ter olhos de ver também. No meu está escrito assim, Edgar, perdoa os seus inimigos. Edgar, apacenta as minhas ovelhas.
No meu está escrito assim: Edgar, procure o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. No meu está escrito assim: Edgar, em tudo dai graças. Eu acho que no seu está escrito o seu nome, da mesma forma que no meu. E eu acho que isso ajuda muito a gente a atender à recomendação desta mensagem, da primeira mensagem que Emmanuel selecionou no Vinha de Luz. Para que a gente, ao ler, atenda à vontade do Pai. Se você lê realmente interessado em conquistar a própria felicidade, este é o caminho. Penso que não há outro. Porque já foi dito que ninguém baterá as portas do céu sem que tenha intenção pura. As portas não se abrirão. Ninguém que bata as portas da espiritualidade elevada, se tiver orgulho e egoísmo no coração, essas portas não se abrirão. É preciso que a gente encha o coração do mínimo de humildade, do mínimo de consciência de que nós somos os primeiros aprendizes, de que saber recitar o Evangelho, talvez até os papagaios consigam aprender. Isso não é mérito. Isso é talvez só memória. E memória não quer dizer elevação, nem traz paz ao coração. É preciso que a gente se aproxime do Evangelho, conforme Emmanuel diz, como aprendiz que sabe que não sabe, porque não faz. Já foi dito que só sabe quem faz, não quem fala, né? Então, essa atenção, né, que a gente precisa ter às palavras do Cristo e dos seus discípulos, precisa, além da própria atenção, precisa da participação do coração, sabe? O coração sincero de quem realmente quer entender, quer aprender com o Evangelho, né? Procurando lá no meio das palavras, como se as palavras, olha o que eu vou dizer, hein? Como se as palavras, no primeiro momento, até representassem algum obstáculo. Porque algumas a gente não entende. E a gente precisa do dicionário, precisa saber, talvez, descobrir um pouquinho da história, para entender o contexto, que não está lá no Evangelho, né? Entender a cultura do povo, da qual Jesus estava inserido, um pouco da cultura judaica. Jesus era judeu e viveu a sua cultura. Então, muito do que ele disse está relacionado a isso. Existem muitos livros que podem nos ajudar a penetrar mais profundamente no Evangelho. Muitas palestras, como, por exemplo, do Arthur Valadares, como, por exemplo, de um Haroldo Dutra, como, por exemplo, talvez de um Rossandro, que destrincham o Evangelho e que nos traz esse contexto, nos ajudando muito a encontrar o tesouro que está lá. Esse tesouro, meus amigos, nos ajudará a ter paz. A paz tão sonhada, que no fundo, saibamos nós ou não, é o que a gente busca. Então, esse eu acho que é o recado do Emmanuel, com um rápido comentário da minha parte, para a gente pensar. Se o seu próximo evangelho for daqui uma semana, você tem uma semana para refletir sobre o que Emmanuel nos traz nesse primeiro capítulo do Vinha de Luz, um livro fantástico, tá bom? Era isso.
Eu agradeço estar com vocês. Gostaria que todos tivessem a profunda certeza de que não somente, mas especialmente durante a prática do Evangelho, espíritos amigos, corações carinhosos, em nome de Jesus, estão conosco, fortalecendo a nossa intenção, ajudando-nos nas nossas dificuldades e aguardando que a gente renove essa disciplina, no mínimo, semanalmente. Como o Roberto colocou, não se esqueçam de colocar um copo ou uma garrafa d'água. A bondade do Pai nos ajuda, mesmo que a gente não perceba, né? Colocando na água recursos que a gente precisa, principalmente no âmbito físico, né? Tomemos essa água com respeito, na certeza de que ela nos ajudará muito. Vamos finalizar com uma prece, aonde a gente agradece a presença verdadeira e tocante de corações amigos, que talvez a gente não se lembre por estarmos encarnados quem são, mas que fazem certamente parte da nossa história e que estão aqui em nome do grande amigo Cristo, o nosso Mestre, que nos ama tanto e há tanto tempo e que está presente em nossas vidas invariavelmente, de infinitas formas. Obrigado por este instante, Mestre, por ter permitido que a gente aqui esteja. Fortalece o nosso coração, para que essas reflexões e essa leitura se aprofundem dentro de nós e não fiquem na superfície de uma intenção vacilante, mas que tornem-se para nós como sendo algo de extrema importância, singela, mas profundamente transformadora ao longo da sua prática, ao longo dos anos, porque é através de muitas e muitas semanas dessa prática que a gente se fortalece e adquire essa paz também. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Tchau, amigos. Até a próxima.